TV5 de Angola, a qualidade boa está aqui. É a nossa televisão. Demos melhor para si. É nossa. As pessoas que vou apresentar aqui é um amigo para mim. Aleluia. É um colega, estudamos juntos. E trabalhamos muito juntos. Mas é alguém que Deus levantou na nossa nação. É uma estrela que está se levantando como uma flecha na mão do Senhor. Ele é um dos gigantes que o Senhor está levantando. Aleluia. Ele fala muitíssimo bem a parte do Senhor. Ele é um ensinador da palavra. Ele domina muito bem a matéria que ele vai dispensar. Ele é o responsável e visionário, representante legal da comunidade. Aleluia. Sinagoga de libertação. Aleluia. Mas ele é muito humilde, mas é grande. Aleluia. Ele é amado de nós, devemos aprender a orar as graças que Deus está colocando no mundo. Se é o teu tempo, nós viremos também para te orar. E devemos orar para pessoas que estão defendendo corretamente a palavra do Senhor. Com toda alegria, eu gostaria que a sala possamos jubilar quando eu estiver a convidar nesse público. La présence de ton Saint-Esprit, pela presença do Espírito Santo no meio de nós. o Senhor bien fait séance alléluia. Pedimos a graça princípio até o fim da ciência de Au hoje. nom de Christ de Jésus, Em nome do Cristo nous sommes Jesus, bénis. em si oremos. Amen. Amém. Merci d'Offandi. Obrigado, assentemos. Merci beaucoup, le président, Muito obrigado ao presidente, pasteur Jean Bosco, pastor João Bosco, ami à l'Institut biblique théologie, amigo do Instituto Bíblico Teológico. même avant l'Institut biblique théologie, nous étions toujours ensemble. Antes disto tudo, sempre estivemos juntos. Avec un point, il y a du mal lauréat, là, le deuxième lauréat, un point dans la caméra. Eles saíram com laureado, mas a diferença é só um ponto só. La regrette fort. Lamentei tanto. Comment c'est un homme bon? Na verdade, ele é um bom homem. Merci, révérend. Muito obrigado, reverendo. Il nous a représenté son nom coincé à Wanangula. Ele é aqui o representante do Dr. Solomon Coelho que está em Angola. Merci beaucoup à docteur Neni, Muito obrigado ao Dr. Neni, aussi à pasteur Tito. também ao pastor Tito. Je pense que nous sommes sur le sur la on a réservoir à Siloé. Esse todo nós vamos gravar cara aqui nesse tanque de Siloé. Il y a quelqu'un que Jésus avait guéri, mais avec quelqu'un que sur le Siloé. Alguém que Jesus curou, mas não ficou bem confiante. Jesus mandou para ele lavar cara no tanque de Le Siloé. problème est la vision. Donc, la famille, je pense qu'il y a un bon bien. Essa conferência, o problema é a visão. Toda a escola que está sendo pregada aqui, você tem que enxergar bem. Merci, le pasteur Tito. Muito obrigado ao pastor Tito. Merci aussi à la salle de nous sur la présent. Muito obrigado a todos os seus de Deus que Merci, estão que Dieu presentes. vous bénisse. Que Deus abençoe. Et puis toute l'assemblée à Siloé. Au monde, on a déjà la Latiawa à Kozak. Toda a congregação de Senhor já usamos. Ainda vai ficar na minute, na pessoa ainda precisa comunicar que Kozak
et surtout au cas de l'église, au Zanawana et la Malia. Todos nós vamos fechar a igreja, vamos estar lá no campo da Malha. Nous avons besoin d'avoir un mot à la sauver. Precisamos pelo menos uma alma seja salvo. Merci beaucoup. Muito obrigado. Alors, pendant quelques minutes, Então, durante alguns minutos, le thème où il a partagé, o tema que me foi dado para partilhar conosco vous allez en quoi être modèle. é em que ser modelo. En quoi? Em que? Dans le domaine où il faut tous un modèle. Em que áreas que devemos ser modelo? Alors que nous avons 2 points seulement pour gagner de temps pour faire que papa nous a monté à faire 10 minutes pour voir papa. Apenas tem dois pontos importantes que vamos partilhar, mas no meu minuto vou deixar 10 minutos para o pastor Lunama, porque ele mais vem pendant 50 minutes. Ce n'est pas une prédication, s'il vous plaît, les enseignements. Vou ensinar durante 50 minutos. Não é uma pregação, faz favor, é um ensinamento. Donc c'est essentiel. Os essenciais. Ça veut dire que les gens sont censés vivre, mais Jésus avait dit, le Saint-Esprit vous rappellera. Donc on n'a pas tout écrit. A Bíblia tem 66 livros, mas Jesus disse: o jeito precisava lembrar. Nós escrevemos tudo. C'est difficile pendant 1 heure de temps, une semaine pour jouer l'enseignement. On donne toujours l'essentiel et le Saint-Esprit va faire les choses. É difícil durante uma hora de tempo, uma semana, para ter todos os ensinamentos. Se dá apenas essencial, o resto o Espírito Santo que vai fazer. Ok, la conférence, j'écris beaucoup à l'église, mais à la conférence, j'aime expliquer des choses étape par étape. Na conferência não tenho o hábito de gritar, grito muito na igreja, mas aqui na conferência levo o tempo de explicar as coisas paulatinamente. En quoi devons-nous être modèles? Como é que diz? Quel domaine? O tema em que devemos ser modelo, em que área que devemos ser modelo. Nous reverrons 2 choses. Falarei de 2 coisas. Premièrement, le premier point, ce sera quelques rappels essentiels du ministère. O primeiro ponto vai ser alguma lembrança do ministério. Quelques rappels essentiels du ministère. Je vais rappeler 4 choses importantes liées au ministère. Vou fazer lembrar 4 coisas que é importante estar ligado ao ministério. Le deuxième point, je vais parler sur les 7 I modèles du ministère. Donc, nous devons être exemple en 7 choses, mais c'est toutes ces 7 choses commencent par I. On avait les 7 I modèles du ministre. Segundo ponto, vou falar sobre as 7 I do ministro. E todas aquelas coisas começam com a letra I. Mais avant toute chose, je voulais rappeler que la Bible, vous savez, la Bible, il y a plusieurs qualités de père. Antes de todas as coisas, vou falar, na Bíblia existem várias qualidades do Pai. Nous allons citer 5 grands-pères na Bible. E vou citar, Genèse, Apocalipse. Vou citar 5 grandes pais na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Premièrement, il y a Dieu qui est le père de la création. Primeiramente, existe Deus que é o Pai da criação. Oui, le père de tout cela, c'est Dieu. C'est lui l'auteur, le père. Rappelez-vous le terme père, c'est le chose. E ele que Donc, c'est Dieu qui est le père de la création. Ele que é o criador de todas as coisas, que são visíveis e invisíveis. Lembra-vos que o nome do Pai significa a fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. Deuxième sorte de père, c'est Adam. Segundo tipo do Pai é Adão. Adam est le père de l'humanité, tout ce qui est déjà humain, l'homme. Adão é o pai. Adão é o pai da humanidade. Tudo que é a fonte do ser humano é Adão que é o pai. Alors, quand l'humanité a été corrompue, e quando a humanidade foi corrompida, Dieu va sauver Noé et ses 3 fils. E Deus salvou Noé com seus 3 filhos. Après déluge, depois do dilúvio, a Bible dit, c'est par Noé et ses 3 fils que les nations pelo Noé e Noé seus 3 est le père des nations. Noé é o pai das nações. Parce que l'humanité avait failli, a été corrompue. Porque a humanidade fracassou, foi corrompida. C'est 4e père. 4e père, c'est Abraham.
Quarto pai é o Abraão. Abraham, c'est le père de la foi. Abraão é o pai da fé. Que ce soit juif ou les chrétiens, tous qui croient en Dieu, le père c'est Abraham. Sendo judeu como nós cristãos, todos que creem em Deus, o pai é o Abraão. J'ai parlé de Dieu Eu falei de comme Deus, le père de la création. o pai da criação. J'ai parlé d'Adam Falei do Adão comme le père de l'humanité. como pai da humanidade. J'ai parlé de Noé Falei do comme Noé le père des nations. como pai das nações. Toutes les nations viennent de Noé et ses trois fils. Todas as nações vêm de Noé e seus 3 filhos. Abraham, c'est le père de la foi. Abraão é o pai da fé. Mais alors que la foi ne commence pas avec Abraham, Enquanto que a fé não começou com la Abraão, foi commence avec Abel, dans Hébreu 11. Abel. a fé começa com Mais Abel. pourquoi on dit que Abraham est le père de la foi? Mas por que se fala que Abraão é o pai da Parce que fé? Abraham est la première personne à croire à la résurrection. Porque Abraão é a primeira pessoa a crer na ressurreição. Rappelez-vous, apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que si Jésus n'était pas ressuscité, toute notre foi est Lembra-vos, o apóstolo Paulo disse no 1 Coríntios capítulo 15, se Jesus não ressuscitasse, toda a nossa fé seria vã. Abraham, Então c'est le Abraão père de la foi. é o pai da fé. Il a cru Ele crê au sacrifice d'Isaac, o sacrifício de Isaac qu'il rentrerait avec Isaac. e ele voltaria com Isaac. Dieu l'a invité à être le père de la foi. E Deus lhe convidou para ser o pai da fé. Amen, l'Église. Amém. 4e père, c'est Jésus. Jésus est le père du sacerdoce de la nouvelle alliance. Quinto pai é o Jesus. Jesus é o pai do sacerdócio da nova aliança. C'est là où est sorti notre modèle. E aí onde que saiu o nosso modelo. C'est Jésus É o Jesus qui a amené le sacerdoce que selon l'ordre de Melchizedek. trouxe o sacerdócio segundo a ordem do Melquisedeque. Alors notre modèle, c'est Jésus. Então o nosso modelo é o Jesus. Alors, le vrai modèle, nous pouvons Então o verdadeiro modelo podemos tirer cela à qui? buscar À a qui? Jesus. À Abraham, à Noé ou à Jésus? Abraão não é Jesus. Alors rappelez-vous que le principe que Jésus exerçait son ministère, c'était le principe de l'humilité. E lembra-vos L'humilité. o princípio de Jesus On va le plus fort, on va l'humilité. O princípio de Jesus La nouvelle alliance est basée sur le principe de l'humilité. era o princípio da humildade que Jesus exercia por ele seu ministério. Voilà pourquoi Jésus est sorti de Elohim. É por isso que Jesus saiu Elohim. Elohim signifie plusieurs dieux. Elohim significa muitos deuses. Yesu akuti na lona kaka te. Lona. Jesus não veio somente lá no paraíso. Jésus akuti na divinité qu'on appelle Elohim. Jesus saiu na divindade chamada Elohim. 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 Il sort de là. Ele saiu de lá. Il devient homme. Ele tornou homem. Il faut quitter. Não chegou. Un simple serviteur. Simples servo. Il faut quitter. Não chegou Jusqu'à l'agneau. até o cordeiro. Alors que plus loin dans le il est descendu même dans les régions inférieures. Ça c'est le cerveau de l'humilité. De Elohim à l'agneau. Mas além de ser desceu até na região mais baixa. Isso é humildade. Do Elohim até o cordeiro. Et la Bible dit la même personne qui était descendue, c'est la même qui sera. A Bíblia diz a mesma pessoa que desceu é a mesma que também que vai ser. Quand tu te rabaisses, Então quando tu se c'est la rebaixa, même personne que Dieu va te placer au-dessus. vai ser a mesma pessoa que Deus vai te colocar em cima. Pour l'élévation de la prière, quand il n'y a pas le modèle à humilité, Dieu te laisse. Não procura elevação pelas orações, vai começar a orar muito, mas quando não há modelo da humildade, Deus sempre vai te rebaixar. Ce sont les 5 pères, les 5 grands-pères de la Bible. São os 5 grandes pais. Notre modèle, c'est Christ. Nós, o nosso modelo é o Cristo. Premier rappel, rapidement, Primeira lembrança rapidamente. vous devez comprendre que le ministère a deux aspects. Tem que entender que o ministério tem 2 aspectos. Il y a une partie qu'on appelle un aspect
invisible ou spirituel. Existe uma parte chamada aspecto invisível ou espiritual. Et encore une autre partie qui est physique ou naturelle. Existe também outro aspecto que é física ou natural. La partie du ministère où est surnaturel, invisible, c'est ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. A parte do ministério que é o sobrenatural, isso é chamado a intimidade com Deus. La partie visible, il y a le ministère, c'est ce qu'on appelle activité. A parte visível do ministério é chamado atividade. Dans le ministère, il y a l'intimité et activité. No ministério existe a intimidade e atividade. Mais souvent, Mas muitas on peut vezes avoir l'impression qu'il y a activité, mais dans l'intimité avec Dieu, temos a impressão da atividade, mas na intimidade com Deus não estamos lá. tu ne peux pas impacter la terre, ton entourage, si tu n'es pas dans l'intimité avec. Não pode impactar a terra ou ao seu redor enquanto você não está na intimidade com Deus. Voilà, tous les miracles que Jésus faisait avant de le faire, Jésus levait les yeux. Il entrait d'abord dans l'intimité pour Todo milagre que Jesus fazia, levantava os olhos. Ele entrava provavelmente na intimidade e para impactar a terra. l'activité, c'est prêcher comme je prêche. A atividade é pregar conforme eu estou a C'est pregar. chasser les démons. Expulsando demônios. Receber Ça, pessoas. c'est l'activité. Isso é Mais atividade. l'intimité, Mas a c'est intimidade la partie spirituelle où je suis seul dans la présence de celui qui m'appelle. é a parte espiritual que Jesus sozinho na presença da pessoa que me chamou. Rappelez-vous que Lembra-vos tout que roi avait deux trônes. Roi Nion sont dans deux trônes. todo rei tinha dois tronos. Tout roi. Todos os reis. Il y a un moment à Saoul, É que se faz o Saul. lorsque son trône spirituel est similarité à Kepanulanda. Quando o seu trono espiritual não deu certo, ele foi consultar Kimbande. Aquilo comme à Kissi. Foi buscar a De feitiça. la même façon, Da mesma tout maneira, ministère todo ministério doit avoir deux trônes. deve ter dois tronos. Premier trône, Primeiro trono c'est le trône dans lequel il tire sa onction, sa puissance, sa force. é o trono pelo qual, onde que ele busca a sua unção, o seu poder e a sua força. Deuxième trône, O segundo c'est le trono trône dans lequel il exerce cette force qu'il avait tirée é o lugar pelo qual ele está a exercer aquela força que ele buscou lá no espiritual. Ça, c'est important. Isso é importante. Mais beaucoup plus dans le ministère, Mas muito mais no ceux qui ministério, nous doivent un protocole, quando alguém é ceux qui nous protocolo, doivent un modérateur, quando alguém é tout moderador, ce qui lui intéresse, tudo que lhe interessa c'est le service. é o serviço. Donc, le service vient après. Enquanto o serviço vem depois, Premièrement, primeiramente, c'est l'intimité. é a intimidade. Est-ce que je peux avoir un amen? Será que você é uma lei? D'abord, c'est l'intimité. Primeiramente, é a intimidade. Abraham ne se faisait cela. Dieu a dit un jour à Abraham, lève les yeux. Ça, c'est l'intimité. Abraão também Jésus fazia a isso. guéri pour rester Lazare, il leva les yeux. Pour multiplier les pères, il leva les yeux. Premièrement, c'est l'intimité. Après là, Um dia, Deus disse a Abraão para levantar o sol. Jesus para ressuscitar Lázaro, levantou o sol. Primeiramente, é a intimidade, depois, a atividade. ce qui intéresse Dieu, O que interessa a Deus c'est ta spiritualité qui donne ce que tu fais. é a sua espiritualidade, que é aquilo que você faz. Ça, c'est important. Isso é importante. Je sais que vous devez comprendre. Isso que devemos entender. Troisièmement, Recebe. dans le ministère, il y a deux saisons. No ministério existem duas estações. Il y a la saison d'apprendre et la saison de prendre. Existe a estação de buscar e a estação de aprender. Ainda não começar a pregar, mas estou fixado com o Espírito para saber onde que vamos. Dans le ministère, No ministério il y a deux saisons. existem duas épocas. Saison d'apprendre, A estação de buscar, aprender, saber. et la saison de prendre. E a estação de ir lá buscar. Si tu n'es pas encore prêt, Se você ainda não está pronto,
Si tu es encore dans la saison d'apprendre, se ainda está na estação da aprendizagem, il ne faut pas prendre. não vale a pena buscar. Je crois que si Jacob a regretté, on peut conseiller de Jacob. Se fazer acordar Jacob vai lamentar, vai te dar muitos conselhos. La Bible dit Jacob alla prendre. Or, il était dans la saison d'apprendre. A Bíblia diz que Jacob foi lá buscar enquanto ele estava na estação da aprendizagem. Et toute sa vie, il courait. Fini mon maquis, pourquoi? Parce qu'à côté d'une saison, il apprendre avant. E toda a vida dele, ele fugia, porque ele entrou na estação de buscar tão cedo. Rebeca, a mãe dele, disse: vai buscar as ovelhas que estavam chegando. Jacob ainda não estava na estação de buscar. Ele ainda estava na estação de aprender. Se vous voyez sa vie, se vê a sua vida, jusqu'à ce qu'il est devenu Israël, até quando tornou Israel, ele fugia sempre. É o que ele informar os filhos que estão aqui. A coisa que nós passamos chamado ministério. Assim como está pregando, o ministério buscou sua forma. Assim está fazendo a pode pegar o microfone, saber expressar, se ensina na pessoa. Pode como você vai aprender a falar, mas não tem um ministério. Jésus a donné le ministère lorsqu'il est assis à la droite du Père. Jésus a réalisé l'œuvre croix à celui en bâtissant la famille. Jesus deu o ministério quando assentou na destra do Pai. Realizou a obra da cruz e quando foi assentou na destra do Pai, aí onde que ele deu o ministério. Donc il faut apprendre. Então tem que aprender antes de buscar. Tu vois? Vous savez, Élie a fait un roi. Sabe, Elias fez. L'histoire d'Élie est un roi. A história de Elias está no primeiro dos reis. L'histoire d'Élisée est un deux rois. A história de Eliseu está no segundo livro dos reis. Si Géasi avait appris, on allait avoir trois rois. Se Géasi aprendesse, poderia ter o livro dos reis. Donc il ne faut pas entrer dans la saison de prendre aussi longtemps que Dieu te voit. Dans la saison. Não pode entrar na estação de buscar enquanto Deus está na estação da aprendizagem. Raison pour moi, beaucoup de jeunes dans le ministère, il n'y a pas suite parce qu'ils sont entrés. Razão pelo qual muitos jovens estão entrando no ministério, não há continuidade da coisa que estão fazendo, porque eles entram tão cedo. Tu dois faire attention. Tem que ter muita cautela. Même Salomon. Sendo Salomão. Vous savez, dans Israël, il y a trois dimensions à Israël. Il y a trois dimensions à Israël. Sabe, em Israel existem três dimensões da palavra Israel. Il y a Israël comme un individu, c'est Jacob. Israel como um indivíduo que é Jacob. Il y a Israël comme alliance. Quand on dit Israël, ça veut dire que alliance qui réunit les 12 tribus. Israel como aliança que está unindo todos os 12 tribos. Le troisième Israël, mas tem só Israel. Israël a la dimension politique. Israel na dimensão política. À cause de qui? Por causa de quem? De Salomão. Do Salomão. Au lieu d'apprendre les bons conseils, em vez dele aprender bons conselhos, il a appris les faux conseils. Ele buscou os falsos conselhos. À partir de lui, a partir dele, Israël est entré dans sa dimension politique. Dans le royaume du Nord, entrar na dimensão pour les raisons politiques. O reino do norte e do sul por causa da razão política. Donc si tu n'apprends pas, quando você ainda não aprendeu, tu seras divisé en toi. Você vai ser dividido em si mesmo. Ça c'est important. Isto é importante. C'est que tu dois mettre dans ta tête. Isso tem que colocar na sua Il ne faut cabeça. pas aller trop pressé. Não vale a pena ir com muita pressa. Est-ce que pas dans l'exemple de Lazare, ça Será que você Deus está aqui? Que on va agora dans la pressé. fala, não vou ter muita pressa. Voilà, si on veut, on va dans la pressé. Fala. On se fait on va dans la pressé. Fala que não consegue Ça apressar. veille pour la saison, on a pour apprendre. Pour l'apprendre. Para buscar. Même Adam et Ève, Sendo Adão e Eva,
Quem nous dit la Bible? Elle avait O que nous dit sa Bible? A Eva buscou. elle vit. Ela viu. Elle voit que Ela achou que a fruta era boa para comer e ver. E ela c'était pour elle la saison d'apprendre sur l'arbre et connaissance des biens et mais c'était pas la saison de prendre. Ela era a estação de aprender sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não era para ele buscar. Directement, le monde a changé. Diretamente o mundo Au travers de cet acte. Pelo caminho do único ato. Même Achan. Sendo Achan. La Bible diz. Quand Josué faisait la conquête, quando Josué estava a fazer as conquistas, quelqu'un qui était proche de Josué Achan. Havia alguém próximo de Josué chamado Achan. Ele buscou toda a riqueza do povo Ai. Só que ela escondeu dentro da tenda dele. Foi esconder dentro da sua tenda. Il a tué toute une génération. Ele destruiu toda uma geração. Faites attention. Muita atenção. Tu es ministre. Tu es ministre. Tu es appelé à prêcher. É chamado a Tu es pregar. appelé à aller impacter. É chamado. Mais lorsque vous entrez dans votre saison, mas quando entra na sua época, qui n'est pas la saison de prendre, que não uma estação de buscar, vous prenez. Você está a buscar. Vous savez, la Bible nous dit combien c'était mort à l'époque. A Bíblia diz quantos que morreram naquela época. Plus de personnes. Plusieurs personnes. Muitas pessoas que à cause por causa de cet homme Achan, do único homem chamado Achan, qu'il avait pris. Que ele que buscou. Vous savez pourquoi Géasi a été maudit? Parce que Géasi a dit qu'il avait pris. Sabe por que Géasi foi amaldiçoado? Porque ele buscou toutes les richesses de Naaman. Toda a riqueza do Naaman. Missão que ele foi lá esconder. Donc, quand tu n'es pas encore dans la saison de prendre, il ne faut pas de buscar, não vale a pena buscar. Ça, c'est important. Troisième chose. A igreja está fazendo e discipulando. O que é discipulando? Discipulando o modelo é o quê? O modelo c'est ce qui se passe entre la chair. O modelo é aquilo que acontece entre o altar e as cadeiras. À l'église, nous avons la chair. Na igreja temos o púlpito e as cadeiras. Quando pregamos assim, receba a unção. Vamos impactar. Poucas pessoas vão receber um modelo. Uma igreja que estão inspiradas pelo modelo do Pai. C'est une église qui est bâtie entre chair entre la chair et la chair, espace uma igreja que está edificada entre o altar e a cadeira. Esse espaço é aquele que se comunica ao poder. Aucune église ne peut devenir grande sans de la chair à la chair. Nenhuma igreja pode tornar poderosa grande do altar ao altar. Tem que existir o altar e a chair, e pode o altar aí tem cadeira. Esse espaço, e aí onde é que acontece os discípulos. Rappelez-vous la vie de Jésus dans les 4 évangiles était divisée en 3 parties. Lembra-vos a vida de Jesus nos 4 evangelhos era dividida em 3 partes. Como os 3 partes da première partie, on appelle ça le ministère public où tout le monde pouvait chercher Jésus. Même moi, si on appelle aussi c'est ça le ministère public. Tout le monde le voyait, tout le monde. Tout le monde almejava, todo mundo poderia lhe tocar. Où Jésus était à la vue de tout le monde. Onde que Jesus aparecia perante todo mundo. O leproso podia ser a mulher que tinha todo mundo todo mundo fechado. Essa é a primeira dimensão do homem de Deus. A segunda parte, a primeira parte, isso que chamamos pátio. No pátio todo mundo entrava. A segunda parte, o ministério de Jesus. Vão ver
moment, Jésus guérit la foule et il montait avec quelques groupes de gens à la montagne. Au certo momento, Jesus fugia a multidão, ele subia para uma pessoa na montanha. Esse é o lugar santo. Lugar santo, Tout le monde n'avait pas accès, c'est même petit groupe. todo mundo que tinha acesso apenas a pequeno grupo da pessoa que ia lá e entrava. Troisième partie du message à E Jésus, terceira parte do seu Jesus, onde ele estava dans les lieux très saints, um lugar mais santo, les souverains sacrificateurs. onde os sacerdotes, Une fois seulement, Uma vez por mês, e entrava de la même façon, da mesma maneira. Jésus montait le tabernacle. O meu tabernáculo, lugar celeste. Mas Et là, on est dans o que eu quero falar? les disciples là, Les discípulos lá, c'est ce qui se passe entre les maîtres. o que acontece entre o mestre Avec un groupe, grupo de pessoas, il y a ça pour se dire, ele que está à estimado son absence, na sua ausência, ils peuvent lui remplacer. pode lhe substituir. Ça, c'est important. Isso é importante. Sans les modèles, Sem o modelo, il n'y a pas la continuité. não há continuidade. Pas la continuité. Não há continuidade. 3 fois la Bible, Dieu a déjà manifesté son royaume. 3 vezes na Bíblia, Deus já manifestou o seu reino. Premièrement, dans les jardins d'Éden. Primeiramente, no jardim do Éden. Deuxièmement, avec les tabernacles. Segundamente, no tabernáculo. Troisièmement, avec la personne de Jésus. Pela terceira vez, com a pessoa de Jesus. Mais écoutez, Mas escuta, lorsqu'il s'agissait du tabernacle, mas quando for acerca do tabernáculo, quand Dieu a voulu habiter, parce que depuis Israël a venu en Égypte, à côté du désert, Dieu les visitait. Il y a des moments à Barisset, il y a des moments à Zadé. Mais Dieu voulait maintenant habiter. Rester avec lui. quando Deus queria habitar, a certo momento, Israel, quando saiu do Egito, Deus outra vez estava, outra vez não. Mas agora Deus queria morar junto com o povo. C'est Dieu, là, Dieu va utiliser une expression à Moïse. Aí Deus utilizou uma expressão Moisés. Monte dans le montagne, Sobe na monte. tu vas construire le tabernacle selon Vais construir o tabernáculo, mas segundo o modelo. les modèles. Segundo o modelo. Dieu ne peut pas habiter quelque part et rester longtemps lorsqu'il n'y a pas son modèle à lui. Deus não pode morar em um sítio, permanecer ali, enquanto não estiver lá o modelo segundo ele. Les modèles divins O modelo divino ne rapprochent pas seulement Dieu dans ta vie, mais fait que Dieu puisse habiter. não faz aproximar somente Deus em ti, mas isso faz que Deus fica lá morar. Habiter. Para ele habitar ali. C'est ce que nous avons besoin. Isso que precisamos. Deuxième partie de mon message. Segunda parte da minha mensagem. Les 7 I As 7 I modèles. modelo. Les 7 I modèles As 7 I modelo du ministère. do ministério, Ministre. do ministro. Thème la mise en question. En quoi être un modèle? E o meu tema é uma questão em que deve ser modelo. En quoi? Dans quel domaine devons-nous servir d'exemple? E que modelo devemos servir por exemplo? Rappelez-vous que tout le monde s'inspire à une autre personne. Lembra-vos que todo mundo se inspira a uma outra pessoa. C'est comme ça. É assim. Il y a 7 I. Existe 7 I. Ce qu'on dit pour se servir de modèle, Se quer se servir de um modelo, n'est pas un modèle. alguém, Et l'autre chose, a primeira coisa, il faut être un modèle dans le domaine de l'inspiration. Première I, c'est inspiration. tem que ser um modelo na área da inspiração. Primeiro I é inspiração. Un leader ne peut pas dire à ses enfants de les copier. Il y a une différence entre copier moi Líder et não s'inspirer de moi. líder não pode dizer a seus filhos de lhe copiar. Existe uma diferença entre lhe copiar e seguir ou se inspirar de mim. Quand vous copiez quelqu'un, Quando você está a copiar alguém, cela touche à la vie. isso toca na vida. Mais s'inspirer de quelqu'un touche au cœur. Mas se inspirar de alguém, isso toca no coração. Le premier domaine dans lequel un leader peut se servir d'exemple pour ses enfants, c'est dans le domaine de l'esprit. O primeiro momento pelo qual líder pode se inspirar na vida dos seus filhos é na área da inspiração.
Parce que le docteur même a pour seguir le docteur même à la prière, pour choisir la prévention, je les prends. o geste que ele fazia quando estava pregando também o busco. Se ele mandou lisar cabelo também vou fazer. Ça, ce n'est pas s'inspirer. Isso não se inspirar. On est à copier. Isso Mais na coisa matéria na ie, após pegar sua pregação, il a s'inspirer. eu acabo de se Parce que inspirar. l'inspiration mène toujours le changement. Porque a inspiração mostra sempre On copie l'extérieur. quando sou alguma cópia, se copia, já está fazendo cópia pela exterior. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amém. C'est ça. E Le ministère s'inspire. o ministro se inspira. Le ministère s'inspire. O ministro tem que se inspirar. On ne copie pas les choses spirituelles. Le monde spirituel est très dangereux. Il ne faut pas copier. Não se On s'inspire dans le monde Não spirituel. se copia a coisa espiritual, o mundo espiritual é muito perigoso, mas deve se inspirar. Comme il y a d'autres moyens d'aider, Como ele está andando com uma on va faire vara, la sinistre. também vou pegar aquela Ça, c'est vara. copier. Isso fazer Et cópia. dans le É no ministère, mistério. il faut toujours Sempre. s'inspirer. Sempre tem que se inspirar. Rappelez-vous que la Bible n'est pas une copie, mais la Bible, c'est une Mas inspiration. Ce n'est pas une copie. a Bíblia não é uma Les choses cópia. spirituelles, ça ne se copie pas. As coisas espirituais não podem fazer cópia, Il faut s'inspirer. mas tem que se inspirar. C'est-à-dire l'œuvre du Saint, la personne du Saint-Esprit derrière ce que tu fais. Mas quer dizer, a obra da pessoa do Espírito Santo por atrás daquilo que está a fazer. Lorsqu'on s'inspire de quelqu'un, on amène toujours une petite innovation. à ce que lui n'a pas fait. Quando se inspira alguém, se traz sempre uma pequena inovação daquilo que ele não fez. Premier domaine, Então, primeira área, pour se servir d'exemple, il faut s'inspirer. para servir o Amener exemplo, les você tem que chrétiens se inspirar, leva os cristãos a se inspirar. Est-ce que tu peux me dire plus fort l'inspiration? Inspiração. Ça fait l'homme a trois dimensions. La partie corps. Corps agit par la vie. La vie, on parle de la vie lorsqu'il s'agit des yeux physiques. E o homem tem três dimensões, mas a parte que o homem tem que chegar. Quando o homem tem que chegar, se fala da parte física, On parle de l'imagination. se fala da imaginação. Ça, c'est la vision de l'âme. Esta é a visão da alma. On parle de vision de foi. Ça, c'est le domaine de l'esprit. Se fala da visão da fé. Isto é uma área do espírito. L'esprit. O espírito Il ne faut pas não pode aller à la TV. assistir na Tu televisão. vois quelqu'un Você viu alguém faire ceci ou cela. fazer isto ou aquilo Et l'autre peut changer ma jour à quel tinayo, croyant que les jours n'amènent pas l'onction. e você mudou de Changer les jours de prière et ma onction. Ce qui amène l'onction, c'est l'inspiration. O que traz a unção é Un programme qui est inspiré, qui est copié quelque part. faz o programa que é inspirado que a relação aquilo que é copiado ici. Et dans nos églises, nous avons beaucoup d'enfants qui nous copient beaucoup. Na nossa Au lieu igreja de s'inspirer. temos muitos filhos que estão nos copiar, em vez de se inspirar em nós, eles estão nos copiar. Il faut toujours s'inspirer. Sempre tem que se inspirar. Est-ce que je peux avoir un amen? Deuxièmement, Segundo, l'imagination. Donc, imaginação. l'intelligence. Deuxième I, intelligence. Segunda, Intelligence. inteligência. Est-ce que tu peux dire plus fort avec moi? Dis intelligence. A inteligência. Plus fort, dis plus fort, intelligence. Inteligência. Mais il est important dans le salon de ça. Mais il va parler à la loi, c'est pas mauvais, c'est bon. Pour ça, les gens qui nous prêchent, c'est le cerveau. A inteligência é importante nesta obra, mano. Falei língua nova não, a pessoa que pregamos, ele possui cérebro. On ne dirige pas avec les dons. On commence à dire tout ça. On ne dirige pas avec l'onction. Não se dirige à postura, L'onction, c'est pour impacter. Não se Les dirige dons à spirituels, c'est pour impacter. A unção é para impactar, dom espiritual é para impactar. Si tu veux diriger les gens, il faut avoir de l'intelligence. Se quer dirigir pessoa, tem que ter a inteligência. L'église n'a juste rien à licencier. Ils savent que tu vas passer en commandien. Na nossa igreja ele é licenciado, até o único pastor não chegou, mas ele tem essa licenciatura.
Outros têm são médicos, outros são professores. L'onction, ça ne suffit pas seulement pour maintenir l'église, il faut de l'intelligence. A unção não é suficiente para trazer L'intelligence que j'ai pas laissée à l'université, la compréhension a inteligência que fala des choses, des temps et des moments. é entendimento das coisas. L'intelligence, c'est important. A inteligência é importante. Et Paul va plus loin dire que quand je parle en langue, il dit mon intelligence est bouffée. Então Paulo foi mais além disso. Quando fala em língua, a minha inteligência está mal. Paul a dit quand quelqu'un parle en langue, il prophétise là, intelligence, c'est tout ça, tout ça. Paulo diz quando alguém fala em língua, então o professor, a inteligência dele está funcionando. Dans Israël, Por Israel, saiu do Egito, encore dans le désert. chegando no deserto. Dans Cathy Jourdain, Atravessando o Jordão, en face, il y a une ville qu'on appelle Jéricho. em frente havia uma cidade chamada Jericó. Jéricho. Jericó. Bible dit Jéricho, ça l'avait fermé et A barricade. Bíblia diz que Jericó era fechado e encerrado. Dieu va donner à Josué quelques principes. Deus deu ao Josué alguns À princípios. essayer E disse o seguinte: pour sonner du nom de parler. vão soar duas coisas. Après, le peuple a poussé la cri. Depois o povo vão gritar. Quand Dieu donnait à Josué toutes ces stratégies, il ne faut pas oublier que l'arche était là. L'arche n'a pas fait tomber cette maison. Quando Deus dava essa estratégia ao Josué, não pode esquecer que a arca da aliança estava ali, mas a arca da aliança não fez derrubar a muralha de Jericó. Josué, c'est un homme d'alliance. O Josué é um homem da aliança. Nous avons dit Josué, Deus disse ao Josué, premièrement, primeiramente, vous allez sonner la corne. La corne. vão soar o chifre. La corne, c'est l'œuvre de Dieu. Chifre é a obra de Je Deus. sais qu'il y a un Niama. Aquele chifre do On animal. ne modifie pas la corne. Não se modifica o chifre. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Este é a obra de Dieu a Deus. voulu s'associer aux humains pour faire tomber Jéricho. Deus queria se associar com os humanos para fazer Deuxièmement, deixar cair vous Jericó. allez sonner la trompette. La trompette. Seguramente, eles vão soar a trombeta, a trombeta. Pour nous fabriquer trompette, c'est la indélie. A pessoa fabricar a trombeta precisa requer Donc Dieu inteligência. voulait qu'il exerce leur intelligence. Deus queria para ele exercitar a sua Ils ont sonné inteligência. la corne, Ele soar o ils ont chifre, sonné la trompette. soar também a trombeta. Trompette, c'est l'œuvre de l'intelligence humaine. A trombeta é a obra de inteligência humana. Nous devons inspirer de l'intelligence. Devemos inspirar a inteligência das pessoas. Ça, c'est important. Isso é importante. Josué 6 et 5. Josué capítulo 6, versículo 5. Quand on va sonner comme corne, la trompette, la muraille est tombée. E quando soar o chifre e a trombeta, a muralha desabou-se. Troisième I, rapidement, imagination. Terceira I, a imaginação. Tu peux me dire plus fort, imagination. Imaginação. C'est ce que l'Africain ne fait pas. Isso que o africano não faz. L'Africain n'a pour réfléchir. O africano não gosta de raciocinar. Ça, c'est important. Isso é importante. Quand Dieu te donne les messages, Quando Deus te dá a mensagem, Dieu croit aussi en toi. Deus está querendo também em ti. Dieu croit en toi. Deus acredita em ti. Ça, c'est important. Isso é Il importante. faut toujours réfléchir. Sempre tem que refletir. Il faut toujours réfléchir. Tem que refletir sempre. Lorsque vous réfléchissez sur la chose, E quando você está refletindo acerca de alguma les coisa, difficultés commencent à disparaître. as dificuldades começam a desaparecer. Toute réflexion Toda a reflexão rend facile ce qui était difficile. torna fácil daquilo que era difícil. Mon président Ghana, Estava o presidente do Ghana, John Kufu, John président Gabon. presidente Non, il y a ganaense, Ghana. do Ghana. Président Ghana est compliqué. Presidente que era complicado. Ce qui est problème est comme dans le monde. Quando acontece problema no país, Dans le monde. no mundo, Je vais tenir avec ça l'interview. se vão lá lhe fazer uma entrevista, Le président, au monde, diz ao presidente, o que você achou? il disait toujours, Ele dizia sempre, et les Ghanais. isso vai embora passar. Même quand on répond, ça peut ça va pas. A pessoa admirava a resposta que ele dava na pessoa. Dans le Covid, il y a. E quando chegou o Covid-19, ele perguntou, mas a pessoa está a morrer. E aquilo que você está vendo também vai passar. Il faut savoir minimiser les choses. Tem que saber minimizar as Quand vous coisas. réfléchissez sur ce que vous faites, Quando você está refletindo acerca daquilo que estás a fazer, les réponses deviennent plus en plus claires. a resposta torna cada vez mais clara. Il faut imaginer. Deuxième, l'imagination A imaginação
Je peux dire, moi, La poche disait, t'as vu ma criança? ça là, exercice, Faz esse exercício. Compra brinquedo para teu filho. Traga em casa. Vão notar, ele vai começar a desmontar isso. Ele vai desmontar imaginação. Vai desmontar tudo e para ele reconstruir segundo a imaginação que está dentro dele. Un homme de Dieu doit être comme ça. O homem de Deus tem que ser assim. Un homme de Dieu. O homem de Il Deus. ne doit pas seulement s'arrêter au niveau de vision, c'est un tableau programme spirituel que Dieu te donne. C'est bon. Não pode parar a nível da visão. Visão é um quadro, um programa que Deus te deu. É muito bom. Ça, c'est pas un mauvais. Isto não é mal. Tout le monde veut avoir la vision. Todo mundo pode ter uma Mais tout le visão. monde n'a pas de modèle de vision. Mas nem todo mundo possui o modelo da visão. Pourquoi il y a des hommes de Dieu qui sont dans le ministère et n'investissent pas alors qu'ils ont valoré la vie, mais ils ont valoré Por que o homem de Deus Mais está parce no que les ministério? modèles, c'est ça le problème. O homem de Deus está no ministério, mas não está até êxito. Enquanto Deus mesmo que falou para ele. O modelo, isso que é importante, é a visão. Nous avons appelé ça un modèle de la vérité. Deus não dá modelo numa Il vara. a dit à Moïse, monte. Diz a Moisés, sobe. Il a dit à Jean, Apocalypse 4, monte. Diz a João Apocalipse 4, sobe. Dans la vallée, tu n'auras pas les modèles. Numa vara não terás modelo. C'est là de devoir. Isso quer Pour dizer que que Dieu te donne les modèles, il faut que tu te déplaces. para Deus te dar modelo, você deve se deslocar. Sors de ta zone de confort. Saia na sua zona de conforto. É minha maneira de Tu ser. resteras longtemps pour faire flexible. Vai ficar bom tempo assim, tem que ficar Tu flexível. dois faire un déplacement spirituel. Le niveau que tu as vers un autre. Tem que fazer uma deslocação espiritual. Outro nível que você tem, vai numa outra nível. Il faut toujours imaginer. Sempre você tem que imaginar. Quatrièmement, innovation. Quarto é L'imagination inovação. amène l'innovation. Imaginação traz a inovação. Innovation. Tu vois, l'innovation, Inovação, le changement mudança, amène toujours un nouveau élément. traz sempre novo elemento. Ouais. Vous allez voir quand Dieu avait appelé Abraham, Vamos ver quando Deus chamou o Abraão. l'alliance a commencé avec Abraham, A aliança começou com Abraão, mais avec Isaac. mas com Isaac. Isaac est allé plus loin avec ça. Isaac foi mais além com isto. Jacob est allé, O Jacob também chegou. lui aussi est allé plus loin avec ça. Ele também foi mais além com isto. Donc, dans l'innovation, Então, il y a toujours de inovação, nouveaux éléments qui vont entrer. na inovação há sempre novos elementos que devem lá entrar. Alors, vous savez, l'ensemble de Dieu, le papa, l'ensemble, 1980, le contexte de non, c'est la difficulté, c'est là qu'il y a époque là-bas. Ce ne sont pas les mêmes difficultés qu'aujourd'hui. Tu dois toujours amener un nouveau. Eu não posso servir a Deus conforme que meu pai espiritual serviu a Deus lá nos anos 80. No tempo dele, as dificuldades eram outras. No nosso tempo também são diferentes. Tem que trazer sempre alguma coisa nova. Deve existir a inovação. Souvent, la plupart des pasteurs, 1970, 1980, nous, il y a une classe T. Classe, il y a théologie, non? On est à quel mot? Parce qu'il va trouver un molim. Alors, si on a oublié, il faut un contexte comme il est, mais tout ça, il faut un tanga. Bien qu'il nous en appelle, tu dois porter toujours quelque chose de A maioria dos pastores de 1970 a 80, ele não gostava de ir no Instituto Bíblico da Teologia, embora que saia naquele pai, mas tem que ver no programa de hoje em dia, tem que trazer sempre alguma coisa. Que Dieu apporte une nouvelle innovation dans ta vie. Deus traga uma nova inovação na sua Que vida. ton ministère innove au nom de Jésus. Inovado em nome de Jesus. Ça, c'est important. Isto é importante. Alors, plus loin encore, nous sommes aujourd'hui Mercedes. Tá vendo? Quando tu busca esse carro Mercedes, Je veux qu'on a Mercedes, se fazer acordar Mercedes hoje em dia, on a aussi un cigare pour femme. lhe faz acordar onde que ele está descansando. Kotalisa ye omwana ne azosala lelo bakara oye papa asalaka bakara Mercedes na omwana azosala lelo entambo. Vai mostrar o que ele está fazendo hoje, a relação que ele fazia, ele vai admirar. Isso é chamado a inovação. Il faut toujours apporter quelque chose de nouveau dans le ministère. Tem que trazer sempre alguma coisa nova no ministério. Actuellement, dans le ministère, si vous tentez à bien, il faut que ça aille. Parce Atualmente o ministério que les sabe. colons,
là-bas Facebook. Se alguém não Tu peux apprendre. alguém se não está pregando, é bom chegar no ministério. Ele que é como culpado, porque atualmente no Facebook você ainda pode aprender como pregar. Même chose à marier. Pode ser que tu és casado. Quand tu ne détiens pas bien ton foyer, Quando você não está tratado bem o aujourd'hui le monde est ouvert dans tous les domaines. Hoje em dia o mundo está aberto em todas as Il ne faut áreas. pas vous la fermer. Não vale a pena ficar Il fechado. faut aller plus loin. Tem que ir mais além. Cinquième chose, Quinta coisa, invention. invenção. Invention. A invenção. Tu dois inventer aussi. Tem que também inventar. Tu dois inventer. Tem que inventar também. C'est que tu dois faire un effort. Isso que você tem que forçar a fazer. Cinquièmement, sixièmement, impact. Impact. A sexta é a impactação. La première, le septième point, là je vais insister, septième point. Vou insistir no sétimo ponto. Sixième point, Sexto ponto c'est impact. é impacto. L'impact. Septième point, rapidement, Sétima, rapidamente, l'influence. Dis avec moi plus fort, l'influence. influência. S'il vous plaît, aidez-moi, dis influence. Influência. Donc il y a 7 I Existe 7 I où nous devons servir des modèles. que devemos servir como modelo. 7 I. Modèle en hébreu c'est canavage, c'est-à-dire ce qu'on peut imiter. Modelo hebraico Ce qu'on peut reproduire. Alguma coisa que pode ser imitada ou pode ser reproduzida. Alors, 7e I, Então, sétima letra c'est I influence. é a influência. Nous devons servir, vous savez, le leadership, c'est l'influence. Devemos fazer sabe, a liderança é uma Maintenant, il y influência. a beaucoup plus d'influence sur les domaines à caractère. Mas vou buscar mais influência na área de caráter. Amen. Amém. Écoutez, Escuta, Dieu me reconnaît par l'appel qu'il m'a fait. Deus me reconhece pelo chamado que Ele me fez. Mais le monde me reconnaît par la conduite. Mas o mundo está me reconhecendo pelo meu comportamento. Je voulais insister. Eu queria insistir. Actuellement, l'église est dans la déconnexion, pour le caractère pasteur. Atualmente, a igreja não está se Depuis enchendo nem 2000. nada para falta da unção, mas é por falta do caráter do pastor. Ça, c'est important. Isto é importante. La plus grande église dans le monde, pasteur, on a dans la fonction à casser. A maior, Mais dans le caractère. a igreja mais grande do mundo, aquele pastor. La plus não grande é o église au monde, ce n'est pas convite, l'église où on peut s'abattre chaque jour. Non. A grande igreja do mundo não é a igreja C'est le que deixa caráter. aquela pessoa no mundo no chão, não. É o caráter. L'appel, Chamamento c'est ce qui é aquilo fait que Dieu a reconnaître. que faz que Deus te reconheça. Pode ser que a pessoa está me anigar, mas Deus diz que eu que lhe chamei. Il faut évacuer, nous allons reconnaître un appel, mais pas tout, nous allons reconnaître un comportement. Você não pode C'est deux dizer, choses différentes. Você que está me anigar, Deus me chamou, não. Mas você tem que reconhecer que Deus te chamou e Ele tem que reconhecer pelo caráter. São duas coisas diferentes. C'est deux choses différentes. São duas coisas diferentes. La Bible développe plus les enseignements sur le caractère du chrétien que sur la puissance du chrétien. La Bible- Depuis Genèse, A Apocalypse. Bíblia desenvolve mais sobre o caráter do cristão e não sobre o poder do cristão. De Gênesis até Apocalipse. La pandémie phrase. Repito mais a La dizer. Bible est développée A Bíblia é pour desenvolvida. développer beaucoup plus les enseignements sur le comportement, conduite du chrétien que par la puissance du chrétien. Desenvolve mais o ensinamento sobre o comportamento, a conduta do cristão que a relação com o poder. D'ailleurs, si vous allez lire la Bible, Se tu olhar bem na Bíblia, livre mon courage, on va faire ça, Actes des Apôtres. apenas 21 épîtres, on va des o livro que está Como está comportamento? e Atos dos Vous les Apóstolos. avez doctrine, Aquele 21 epístola, o que está? Nós vamos Aquele ver. comportamento, parce que le livre est pelé. pegar muitos livros, Parce que l'église vient de la croix. porque a igreja vem da cruz. Tu vois, dans 4 évangiles. Está vendo no 4 evangelhos. L'église a manifesté l'œuvre de la croix par chasser les démons dans les actes des apôtres. A igreja manifestou a obra da cruz expulsando Mais demônios. l'église doit atteindre la maturité au travers il y a 21 épîtres. Mas a igreja deve atingir a maturidade pelo caminho de 21 Donc, epístolas. ce qui intéresse Dieu, O que interessa a ce n'est pas Deus ce que tu fais, não é aquilo que estás a mais ce
c'est que toi tu es. mas daquilo que tu és. On appelle ça l'être, c'est que tu es. É chamado ser, o que tu és. Ça c'est important. Isto é importante. Regardez l'Ancien Testament. Olha no Antigo Testamento. Tous les personnages de l'Ancien Testament, Todas as personagens do Antigo Testamento ce sont des hommes puissants. eram os homens poderosos. Nani se atala zamba usabima na nouvelle Em Nova alliance. Aliança, quem que Élisée já, a salamu. quem que já gritou fez sair o lobo na floresta? Quem? Nani Eliseu sa já kitsa fez. moto já. Quem que já fez descer fogo? Ata tolobaka ombre, ekitala penza, moto wana pene kitala. Pode dizer que esse Ye fogo kobenga vai descer. ombre. Aquele fogo desceu. Eli alebi ombre te, Eli alebi ke moto penza. Elias não conhece Biso a bata sombra. nouvelle alliance toyebi ke ezalaka. Ele sabe que o fogo tenha descido. Nós, povo de Nova Aliança, sabíamos Mais que era fogo. eloko moko ekiskelefeki bango tout kobanda na Adam tina Jean-Baptiste caractère. Há uma coisa que desqualificou todos eles, começando de Adão até João Batista, foi o caráter. Jésus les dépasse tous en conduite. Jesus ultrapassou todos eles pela conduta. Donc, servir d'exemple Quer dizer, servir do exemplo dans les domaines de conduite, na área de comportamento, c'est ça qui fera que tu sois un homme. isso que fará para tu ser homem. Est-ce que je peux dire Amen? Dis à ton voisin conduite. Liga para o bolso, conduta. Livre à Éphésiens, on a 6 chapitres. Livro de Efésios, para terminar, apenas tem 6 capítulos. Le premier chapitre, Paul présente son adresse. Primeiro capítulo, Paulo apresenta o seu endereço. Il parle un peu de doctrine jusqu'au chapitre 2. Fala um pouco da doutrina até o capítulo 2. Chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, il parle de conduite. Capítulo 3, 4, 5, ele fala acerca da conduta. Chapitre 6, il parle de combat spirituel. Capítulo 6, ele fala do combate espiritual. La Dieu faisait parce que c'est la plus meilleure épître de Paul. Busquei Efésios porque é o melhor epístola do Paulo. Si nous voulons servir des modèles Se nós queremos servir do modelo dans l'église, dans em nossas le igrejas, milieu ministériel, no lugar ministerial, le premier drapeau, a primeira bandeira c'est la conduite. é a conduta. Il y a même un pasteur qui va nous E tem um pastor que não se fala, seu inimigo. et puis, à âge, on a qui est 50 ans, ça a l'ennemi dans mon temps. On a la peine bien. Na idade que está em nós tem inimizade com a pessoa, vai dormir bem. On a la bien. Será que ele vai começar a dormir bem? On a 48 ans. On a 40 ans. Saoul a coupé la bombe David dans mon nom. Mais il dit dans la Eu chutei 48 anos, vou dormir sempre com o nome da pessoa lá. Saúl morreu. on ne peut pas avoir des Ah, pasteurs non, là et puis pas Não podemos ter pastor que sabe, filho sabe que meu pai com aquele aí não se fala. La Isso não existe. conduite vale plus que l'onction. O comportamento vale mais que a unção. Et pour faire bien le ministère, il y a 3 choses. Para fazer bem o ministério existe La isso. connaissance de la parole, O conhecimento da palavra, nous avons l'école. pode adquirir numa escola. L'onction, A nous unção avons pas de pode receber a Le Deus. caractère, Mas caráter, ça prend du temps. isso leva tempo. Il faut traiter ton âme durement. Tem que tratar duramente a sua alma. Donc, on a un niveau esprit. Ce n'est pas l'âme qui naît de nouveau, c'est l'esprit. Se convertemos ao nível C'est do l'esprit. espírito, não é a alma que é nascida de novo, mas é o espírito. Et on a un motema, mais banzemu ya wetu ezana na niveau ya âme. O âme azana ba souvenir esika wuti. Alguém se converteu. Moto akopala langue mazoyemba mpe longolanga liputa. Alguém que se converteu. Mas ela não é. Vai lá que sa to vai no. Ainda pode cantar Olha mais aí. música mundana. Parce que âme, lui, garde des souvenirs. Porque a alma, ele guarda as lembranças. Les salis de l'esprit, on appelle ça la régénération. A salvação do espírito chama a Les regeneração. salis de l'âme, c'est la restauration, ça prend du A temps. salvação da alma é a restauração, leva tempo. Les salis du corps, c'est la résurrection. A salvação do corpo é a ressurreição. Donc nous devons traiter nos âmes. Devemos tratar nossas almas. Comme la Bible était naïve, ça diminue l'onction. Não posso abrir a Bíblia e dizer aquele é diminui lugar l'onction. onde isso está baixando, o santo está reduzindo a unção. Et on y est, je regarde, Jesus vê essas coisas acabam. Et ce moment-là, mon taquet, je qui c'est pour la vie chrétienne. Você já visto alguém buscar feito por cada vida Ça cristã? parle qui c'est pour l'année. Ministère. Apesar de não buscar feito por cada vida, ministério. Kama zaine mwana nzamba zo qui c'est. Quando ele agora Mais vem quand Deus on não me pegou sali, isso. alingas na nakisi. Quando tornou servo, Deus Ministère à teve isso. nzamba pesi je ça nous crée toujours des. Ministério que Deus nos deu, Ya está sempre mwana aya kaka za bon na eto e kende. ele vem a buscar coisa dele para ele. Yesa mninga zala. O comportamento. C'est quoi ça amen moko ya chanter que c'est. C'est ça. É isto. Salomon. Salomão. Salomon O Salomão,
a sacrifié 1000 autels, 1000 holocaustes. Ele sacrificou 1000 holocaustos. Et Satan peut essayer 1000 femmes. Satanás lhe deu 1000 mulheres. C'est pourquoi Sabe por quê? les mêmes jours, No mesmo dia, Tongo Tipoko, il a construit 1000 hôtels. de manhã à tarde, ele edificou 1000 altares. Maintenant, à Salomon, No tempo de Salomão, bon, il va donc céder à Israël à ma casa. porque eu circulava em Israel muito mais. Não vale a pena. Oui, mais quand il y a un riche, Sabe que era rei rico. lui-même a bâti 1000 hôtels. Ele próprio edificou 1000 altares. Satan t'a lié dans les petits pochons là, qui est bon. Satanás lhe olhou e disse: este homem se deixa assim. Il faut l'oublier, moi, si moi, comment on va briser chaque hôtel. Eu vou lhe arranjar uma mulher em cada altar para começar a quebrar aquelas altares. Donc, chacune des femmes était venue pour casser l'un des hôtels. Uma das mulheres veio para derrubar uma dos altares, até por fim ficou vazio. Et ça, on a conduit, ça est E a conduit. próxima conduta. Ministère de compte, ça monte dans l'eau là-dedans. O ministro nunca vai fazer herdade. Nous serons des récompensés grâce au ministère. Mais pour entrer, il faut la compte. Vamos ser recompensados com a graça do ministério, mas para lá entrar no paraíso é importante que se comporta bem. Ça, c'est important. Isto é importante. C'est ce que nous allons faire. Isso que vamos fazer. Dis plus fort, conduite. Ela foi na conduta. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Ça, la conduite, c'est compliqué. Sem a conduta é complicado. Parce que l'œuvre de la croix, Porque a obra da ça cruz, coûtait à Jésus. isso custou muito ao Jesus. Ça coûtait à Jésus. Custou muito ao Jesus. Jésus devait incarner les 3 offices Jesus deveria encarnar as 3 dans le ofícios Ancien do Testament. Antigo Il Testamento. a servi dans les 4 évangiles comme prophète. Ele serviu em 4 evangelhos sendo como De profeta. la même façon, Da mesma maneira, tout prophète entendait l'huile, l'onction sur sa tête. Jésus l'a entendu pendant 30 ans. todo profeta esperava. Ça, c'est la dimension du prophète. Jesus aguardou durante 30 anos. Isto é a dimensão do profeta. Parce qu'un Dieu n'a pas besoin d'onction. Porque Deus não precisa da Il a unção. entendu 30 ans. Ele aguardou durante 30 Donc, anos. tu ne peux pas exercer le ministère du prophète dans l'Ancien Testament sans. Não pode exercer o ministério profético no Antigo Testamento sem que use com a sede. Deuxièmement, Segundo, Jésus ne pouvait pas faire son ministère en tant que sacrificateur sur la terre. Jesus não poderia fazer o seu ministério sendo sacerdote sobre a terra. Parce que Jésus ne venait pas de la tribu de Lévi. Porque Jesus não proveu da tribo de Levi. Tous les sacrificateurs terrestres devaient sortir de la tribu de Lévi. Todo sacerdote. Mais lui, il est de la tribu d'Égypte. Ele é da tribo de Juda. Lorsqu'il est mort, Quando morreu, il a fini l'œuvre de la croix. ela terminou com a obra da cruz. Il a dit, Père, Disse: Pai, j'ai remis mon esprit entre tes mains. eu reino meu espírito nas suas santas mãos. Va conduire. De sepultar. Quando segui, Quando ressuscitou, Maria Gassimbaye, a Maria queria lhe tocar na Jardin Tomo, lá no jardim, lá avec no aussi mandaté. Disse: mulher, não me Parce toque. que tout sacrificateur dans l'Ancien Testament, Porque todo sacerdote do Antigo sauf Testamento, à outil de service, quando serve serviço, sauf aussi bien nous sommes les hommes à zéro. se lhe tocar e toda a obra volta de novo Il a faut zero. à que nous présenter ma chama qui est la propitiatoire. Eles têm que ainda apresentar o sangue lá na mesa propiciatória. Personne Ninguém ne fera reculer ton vai ministère. fazer recuar o Je le ministério. déclare au nom de Jésus. Personne ne fera reculer ton ministère. Ninguém vai fazer recuar o ministério. À Martina Lola, il exerce son ministère en tant que sacrificateur. Subiu para isso para exercitar o ministério sendo como sacerdote. Et Jésus, E il Jesus, va incarner son ministère en tant que roi. ele vem encarnar o seu ministério sendo como rei. Donc, mettez le papa en haut. Merci. Au millénaire, Lá au millénaire, em milênio, il va régner comme roi. ele vai reinar como Actuellement, rei. Jésus est roi dans nos cœurs. Atualmente, Jesus é rei em nossos corações. Mais le monde ne le reconnaît pas comme roi. Mas o mundo não o reconhece como rei. Je veux recevoir Belgique, il est José Roi. Alors, compliqué, Se c'est diz o rei da Au lieu de José Roi, actuellement, la mitée m'a Atualmente, mais dans le millénium, Jésus aura un palais à Jérusalem. em milênio, Jesus vai ter palácio em Jerusalém. C'est ça. É isso. C'est ce qu'il devait représenter. Isso que deveria representar. Le ministère, Então, o ministério c'est un travail noble. é trabalho nobre.
que Dieu nous a donné. Le ministère, c'est une affaire de vocation sainte. Selon 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Et puis 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Alors, pour le signe, ça va nous écoutez très bien. Dieu nous appelle pour tout ça. Il croit en nous et Dieu nous revêtit de son onction. Comme je disais, Jésus devait faire ça. Tu vois, maintenant Jésus va aller la Jourdain. Enfin, qu'on fasse les transferts sacerdotaux. Parce que les baptêmes que Jean donnait, c'était les baptêmes de repentance. C'était les baptêmes de repentance. Jésus, depuis qu'il est né, c'est un homme saint. Il n'a jamais péché. Cette idée n'a jamais été éprouvée. Rappelez-vous que cette idée nous se fait à l'éprouver sur la terre. Et pour nous, cette idée à vie, il y aura toujours des tentations d'esprit. Rappelez-vous d'Adam, depuis qu'il a été créé, Adam n'a jamais péché. Dieu va permettre l'épreuve pour éprouver la sainteté d'Adam. Et lui avait tombé. Jésus aussi, un an, à 30 ans, à Soumokate. Mais pas encore dans le ministère, on a dit qu'il faut qu'on les éprouve d'abord. Alors Dieu a amené son fils, la Jourdain. Quand Jésus partait ici, à cause du maman dans le ministère, il faut s'inquiéter dans les prophètes. Il y a Adam, il a 10 jours. Il y a Jésus 40 jours. C'est l'homme qui a ici l'onction sans mesure. La Bible dit Satan venait à tout moment. A tenté à 3 niveaux. La Bible dit, Jésus disait il est écrit. Dans le ministère, ou dans la tentation, ou dans l'épreuve, c'est tout à fait normal. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Voilà pourquoi Christ, dans le baptême, Jean-Baptiste est là. En réalité, nous sommes dans le baptême. Mais spirituellement, il y avait quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est le transfert sacerdotal. Rappelez-vous que papa Jean-Baptiste a un sacrificateur. Et l'Ancien Testament, sacrificature était des pères. Alors que Zacharie, lui n'avait pas cru. Il avait douté depuis la naissance de Jean-Baptiste. Il a été disqualifié des sacerdoces. Il a fallu Jésus, à passation. Le roi qui était sur la terre, c'était Hérode. Hérode avait refusé. Les sacrificateurs qui restaient, c'était le père de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste n'a pas y ajouté. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, quand on appelle si Jésus baptême, il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils. Rappelez-vous l'Ancien Testament, que le jour pour qu'il y ait transfert sacerdotal, il y avait 3 choses. Il faut qu'il y ait l'eau. L'eau a été représentée par les eaux de Jourdain. Il faut qu'il y ait le sang. Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui
Jean-Baptiste a dit, et Jésus, Jésus, on ne pouvait pas présenter un sang d'animaux parce que lui-même venait avec son sang. Jésus non pourrait présenter un sang d'animal pour qu'il vienne. Troisièmement, il faut qu'il y ait la présence de l'huile. Tant qu'avait apprécié, ça doit être. Jean a vu la colombe, le Saint-Esprit sous forme. Jean a vu mon Esprit Saint dans la forme de ma pompe. Et troisièmement, c'était le témoignage du Père. C'est à faire le chemin du Père. L'Ancien Testament, c'était le sacrificateur sortant. Foi o sacerdote que estava a Il sair. doit présenter son fils. Ele iria apresentar seu Nous filho. voyons au Jourdain, Estava a ver lá em il y a João. une voix qui se fait entendre. Uma voz que foi ouvir. Celui-ci Este aqui est mon fils. é meu filho. C'est à ce jour-là, E naquele il y a dia, eu transfert sacerdotal. houve transferência sacerdotal. Le sacerdoce aronique a pris fin O sacerdote Arônico pegou seu filho. et le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek a commencé. O sacerdote, segundo o ordem de Melquisedeque, começou. Homme de Dieu, Homem de Deus. Dieu nous appelle, Deus nos nous chama, devons manifester un bon comportement, devemos manifestar bom comportamento, une bonne conduite. uma boa conduta. Que Dieu vous E bénisse. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. TV5 de Angola, a qualidade boa está aqui. É a nossa televisão. Demos melhor para si.